Uma boa noite a todos vocês. Quero saudar cada um que aqui se encontra presencialmente nessa casa de Deus, aqui na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Também aqueles que se unem a nós aqui no templo pelo Facebook, participando, então, a partir do homepage da nossa congregação. Então, um abraço a todos os membros e também aqueles que nos visitam aqui neste momento. Quero saudar a todos vocês, então, neste quarto final de semana da Páscoa, nas palavras do Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 11, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, nosso bom pastor, deu a vida por você e por mim, deu a vida pelas suas ovelhas. Queremos iniciar este culto cantando a Deus, cantai louvores. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, que aceita o pecador por amor de Jesus Cristo. Em nome do Filho, que foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que sejamos aceitos por Deus. Em nome do Espírito Santo, que nos uniu a Cristo pela fé, trazendo até nós todos os benefícios conquistados com sua obra. Amém. Estimada congregação,
Quem pode conhecer a mente de Deus? Pergunta o profeta Isaías. Quem é capaz de lhe dar conselhos ou de lhe ensinar alguma coisa? Só Deus tem o conhecimento perfeito e deu originalmente ao homem conhecimento de seu amor, de sua vontade. Mas o pecado abalou de tal forma esse conhecimento que, embora conhecendo a Deus, os homens não lhe dão a honra que merece e não são agradecidos, nem ao menos desejam se alimentar com a palavra de Deus, pelo que diz o Senhor: o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde seu dono põe o alimento, mas o meu povo não tem conhecimento, não sabe nada. Abandonam ao Deus eterno e continuam a pecar. No entanto, Deus nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, firmados em Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Tendo assim conhecimento de nossa pecaminosidade e da misericórdia de Deus em Cristo, confessemos a Deus os nossos pecados e supliquemos seu perdão, como segue responsivamente oficiante e congregação. Deus eterno, Tu nos criaste e ainda hoje nos preserva e sustenta a vida, defendendo-nos de todo perigo e de todo mal. Perdoa-nos, Senhor, porque nem sempre reconhecemos Tuas dádivas maravilhosas em nossa vida. Senhor Jesus, vieste ao nosso encontro na forma humana, assumiste nossos pecados e culpas, sofreste e morreste na cruz em nosso lugar e ressuscitaste no terceiro dia, garantindo-nos perdão e vida eterna. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque muitas vezes vivemos indiferentes ao que fizeste por nós, sem entusiasmo e sem alegria pela salvação. Santo Espírito, através da palavra e da Santa Ceia, queres nos dar o perdão de Cristo, fortalecer a nossa fé, animar e encorajar para a vida. Perdoa-nos, ó Deus Espírito Santo, quando negligenciamos o estudo, a leitura e a pregação da palavra, e quando fazemos pouco caso do convite para participar da Santa Ceia. Ó Deus triuno, Tu conheces o nosso coração. Sabes que reconhecemos nossos pecados e queremos, com o auxílio do Espírito Santo, corrigir e melhorar a nossa vida. Dá-nos o perdão, a paz e alegria pela salvação. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, no dia da sua ressurreição, saudou os discípulos com as palavras: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com a sua morte e ressurreição, Jesus nos garantiu paz com Deus. Podemos viver em paz. Nossos pecados diários já não nos condenam mais. Jesus os pagou. No entanto, Jesus também nos encarregou de sermos mensageiros da paz, anunciando o amor de Deus a todos e perdoando diariamente aos nossos irmãos. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, que assim seja com cada um de nós. Amém. O introito que queremos pronunciar em conjunto no culto de hoje é o Salmo de número 23. Em conjunto, pronunciamos então este Salmo, Salmo 23. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Todos podem se assentar. Cantemos neste momento: Senhor, Tu és meu bom pastor. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, o nosso bom pastor, nós te louvamos, porque tu deste a vida por nós. Nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas forças, pela providência, pela bênção e direção, pelo teu abraço em todos os dias, em todos os momentos. Nós te agradecemos, porque temos o perdão, a salvação, a vida eterna, porque vens a nós neste momento com a tua palavra, para que na ação do Santo Espírito sejamos fortalecidos nestas certezas tão bonitas. Tu sabes do coração e da mente de cada um de nós. Colocamos a vida diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Que tudo seja para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Em teu nome, ó bom pastor Jesus. Amém.
Todos podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão me perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Leitura de Atos 16 a 24. 1 João. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiam nos seus filhos, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou, nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco.
Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus, o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder, dá paz e pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade fugir. Nos coloquemos em pé para o Santo Evangelho, que encontramos registrado em João capítulo 10, do versículo 11 ao versículo de número 18. João capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18, que neste momento leio diante de vós. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos, neste momento, confessar a nossa fé, conforme segue na projeção, oficiante e congregação. O que ensina a Escritura a respeito da ressurreição de Cristo? No terceiro dia, Cristo saiu da sepultura com o corpo transfigurado e glorioso, e mostrou-se vivo aos seus discípulos. Por que a ressurreição de Jesus é tão consoladora para nós? A ressurreição de Jesus é a prova que Ele é o Filho de Deus, e tudo o que Ele ensinou é verdade. Como está escrito, quanto à sua santidade divina, foi a sua ressurreição que provou, com grande poder, que Ele é o Filho de Deus. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz para nos unir novamente a Ele. Como está escrito, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que sejamos aceitos por Deus. Por que a ressurreição de Cristo é tão confortadora para nós? A ressurreição de Jesus é a prova de que todos aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão para a vida eterna, como Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Por isso, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá para a morte o seu poder de ferir é o pecado. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos em preparação à mensagem, Jesus é o guia. Podem todos vocês se assentarem. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele saberei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Nos coloquemos todos em pé. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos na ação do Santo Espírito fortalecidos em Jesus, o bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A título de introdução para a mensagem no culto de hoje, eu pergunto para você, você gosta de animais? Você gosta de animais? Gosta? Qual é o bicho que você mais gosta? Você pensou? Mas quando a gente olha para a natureza, tem tantos, não é verdade? Agora, se você fosse comparado por alguém a um animal, qual o bicho que você escolheria? Escolheu? Qual é o bicho? Brincadeiras à parte, não é verdade? Mas eu achei muito interessante, também para usar para a introdução nessa mensagem, a introdução dos 5 minutos com Jesus de amanhã. Você vai ficar curioso no ler e olhar a introdução dos 5 minutos do devocionário. Você gosta de ser comparado com algum animal? Você gosta? Aí diz ele, é provável que não. É provável que as pessoas talvez usem a expressão quando querem talvez ofender alguém. Quando as pessoas querem ofender umas às outras, muitas vezes fazem comparações com animais. Que animais? Quem sabe o cachorro, a vaca, a galinha, cascavel, gambá e tantos outros mais. Não é assim? Achei fantástica essa introdução. Nós não gostamos e até mesmo nos ofendemos com brincadeiras desse tipo. Normalmente é assim. Talvez pelo clima em que isso é dito, não é verdade? O contexto em que é feita a comparação. Diz o quê? Não?
Ah, você me comparou a um animal. Aí a pessoa já escolhe um outro, mais bonito ainda, né, para ele, né, para o elogiar. Infelizmente a gente sabe que ora não é assim. Agora, olhando para o próprio texto aqui, Jesus nos compara com um animal. E qual é o animal que ele nos compara no culto de hoje? Uma ovelha. Uma ovelha. E vocês se sentem ofendidos por isso? Será que nós nos sentimos ofendidos ao sermos chamados de ovelhas por Jesus, que se coloca na condição de pastor de ovelhas sobre nós? Com certeza que não. Porque a gente sabe que não são quaisquer ovelhas, mas ovelhas do bom pastor Jesus. Você já viu um rebanho de ovelhas? Já viu o rebanho de ovelhas? Como é bonito quando a gente vai para aquelas regiões que justamente são produtoras, ou seja, cuidam de ovelhas. Agora, será que é fácil cuidar de ovelhas? É um desafio cuidar de ovelhas. Elas geralmente vivem de 6 a 14 anos. Quando bem cuidadas, de repente podem viver 20 anos. Elas se adaptam a muitos climas. E existem mais de 200 raças de ovinos, e cada qual com características peculiares, particulares. O que precisa para se cuidar bem de ovelhas? Primeiro tem que ter um abrigo durante o ano todo para as ovelhas. O abrigo, né, que vai trazer então proteção para as ovelhas. É preciso que haja também palha para servir de cama para as ovelhas. O pasto, ou seja, precisa também haver muito pasto para as ovelhas. Elas comem praticamente 7 horas por dia. Elas pastam 7 horas por dia. E há quem diga que precisa-se 0,8 hectares de pasto para 6 ovelhas. Bom, não sou entendido. Eu estou trazendo informações que também achei na minha pesquisa na internet sobre o assunto. Uma pastagem que suporta um animal de pasto grande deve sustentar cerca de 6 a 7 ovelhas comerciais. É interessante. E mais, é preciso haver um fluxo de ar apropriado, ou seja, uma ventilação apropriada, para que a temperatura seja estável. O abrigo, ele precisa ter uma temperatura amena. É preciso ter cercas para proteção, que vão garantir, então, a segurança destas ovelhas, então, do rebanho. E há uma série de detalhes bem interessantes, de cuidados que precisa ter. Ou seja, ela precisa ter boa alimentação, ela precisa ter muita água, interessante. Os alimentos não podem ser velhos demais, armazenados mais de um mês, ou seja, precisam ser frescos. Não pode faltar sal e água fresca e limpa, em torno de 7,5 litros por dia, né? O animal precisa, além de todos os outros cuidados. O cortar sempre o material morto, ou seja, da lã, a lã suja, ou os cascos têm que ser limpos continuamente, mensalmente. Olha só o cuidado, porque senão ali o casco do animal acaba tendo decomposição, apodrecendo, estragando e assim por diante. Além de cortar o pelo sujo do animal, para ele não ficar pesado demais e não adoecer, ficar doente, ele precisa uma tosa geralmente por ano para ele ser saudável e crescer assim de uma forma bela. Além dos remédios, medicações e assim por diante. Eu torno a pergunta, é fácil cuidar de ovelha? É fácil cuidar de ovelhas? É um desafio.
talvez alguns de vocês cuidaram, talvez não seja tão complicado como eu, que não tenho prática nesse cuidado, estou sentindo ou percebendo. Mas o importante é olhar para o nosso texto e agora ver que nós somos comparados a ovelhas. Ovelhas, onde o bom pastor Jesus Cristo, e assim ele se apresenta para nós, ele faz tudo por nós. Ele dá a vida por nós. E ele não achou demais difícil, ou seja, complicado demais fazer o que fez por nós. E podemos dizer assim que cuidar de nós, seres humanos, ovelhas do seu rebanho, o desafio é muito maior do que talvez nós pegarmos os animais e cuidarmos deles. Darmos toda a atenção, ou seja, atendermos todas as necessidades desses animais. O bom pastor precisou dar a vida por cada um de nós, pelo seu rebanho. E ele fez. Ele nos tornou, de fato, pela sua obra, parte do povo de Deus, da família de Deus para sempre. Pela sua obra, porque ele cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados, nós vamos habitar na sua casa para sempre, lá no céu. Tendo todas as nossas necessidades atendidas plenamente. E isso é maravilhoso demais. A sua motivação é o amor. Ele é a revelação do amor. Na época em que Cristo esteve aqui, e a gente se olharmos hoje, também infelizmente há muitos desses problemas. Os líderes religiosos da época, eles não estavam de fato cuidando devidamente, ou sendo os instrumentos que Deus queria que eles fossem. Eles estavam apenas querendo se aproveitar do rebanho. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós vemos que infelizmente muitos que se apresentam como pastores e líderes do povo de Deus, é preciso dizer, estão mais interessados na lã e na carne das ovelhas do que no cuidado espiritual, pastoral do rebanho. É muito triste isso. A gente vê essa realidade. Ou seja, muitas igrejas, elas de fato estão preocupadas na lã e na carne do rebanho. Somente. Nada mais. E lamentamos por isso, é muito triste essa realidade, essa verdade. E aí Jesus diz, olha, eu sou o dono do rebanho, eu estou dando a vida por ele. E quando nós lemos o Salmo 23, puxa, que salmo! Esse é o final de semana do bom pastor, podemos dizer, não é verdade? Esse período, essa época bonita, vem esse salmo, sempre diante de nós, e ele traz tantas lembranças. Eu tenho certeza, é o salmo mais lido, mais amado, talvez mais decorado pelos cristãos, repetido, enfim, nos diversos momentos, momentos difíceis, momentos bons. Mas esse salmo ajuda a gente também a refletir no seguinte: o cuidado do bom pastor Jesus por nós. Além de dar a vida por nós, ele quer ter todo o cuidado por nós. E por que eu li aqueles cuidados com as ovelhas antes? Porque aqueles cuidados que eu citei, eles aparecem aqui refletidos também no Salmo 23. Isso que é interessante. Porque o texto fala aqui em descansar em pastos verdes e águas tranquilas. Ou seja, precisamos de descanso, precisamos de pastos verdes, de águas tranquilas. Ou seja, nós temos necessidades, e ele providencia essas necessidades para nós. Ele cuida das nossas necessidades. Ele sabe do que você precisa. As tuas necessidades espirituais. Ele sabe das tuas necessidades emocionais, físicas. Ele sabe de tudo o que você precisa. E ele se importa com tudo isso. E quer lhe providenciar
todas as coisas. O texto na sequência diz, ele renova as forças, ou seja, ele quer renovar as nossas forças. Ele quer nos guiar por caminhos certos, como isso é complicado por vezes nos dias de hoje. Saber o caminho certo, o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Entre meio aos perigos, enfim, ele quer nos guardar, quer nos proteger. Ele está conosco. Enfim, até nos levar para a vida eterna nos céus. Aqui ele vem e nos supre na palavra e sacramentos na nossa fé. Ele renova o nosso ânimo, a nossa coragem. Ou seja, ele mata a nossa fome, a nossa sede espiritual. E assim ele quer fazer em todos os dias da nossa vida, até o dia que ele quer nos levar para a sua casa, onde vamos morar eternamente com ele. Onde lá não haverá mais tristeza, nem dor. Lá não teremos problemas emocionais, lá não teremos problemas de relacionamento, problemas financeiros, lá não teremos dores, doenças, nem a morte, nem a saudade, nem a lágrima, sentimentos esses que ora se fazem presentes na nossa vida aqui em muitos momentos, infelizmente. Mas como é bom ter o cuidado do bom pastor Jesus. Como homem e servo de Deus, com certeza, sou muito frágil e fraco, assim como você também é. E eu, quanto você, precisamos do cuidado do bom pastor Jesus, e que bom que temos esse cuidado. E é claro que ele nos assiste e providencia para todos nós aquilo que precisamos. E que bom que dentro desse cuidado e proteção, amor, ele também nos motiva, nos move, nos fortalece de tal forma que você e eu possamos ser instrumentos das outras pessoas, aonde estivermos. Pessoas na igreja, ou seja, somos instrumentos do bom pastor na igreja, somos instrumentos do bom pastor na nossa família, na nossa casa, somos instrumentos do bom pastor lá no trabalho, com os amigos, na sociedade e no mundo que a gente vive. Afinal, Jesus não quer apenas cuidar de nós, mas Ele quer também abraçar e cuidar as ovelhas que ainda não estão dentro do seu cercado, dentro do seu cuidado, caminhando rumo à salvação, à vida eterna, como eu e você estamos. Então Ele continua, assim como Ele se importa conosco, Ele continua se importando com todas as outras pessoas. Ele se importa com todas as outras pessoas, porque Ele as ama. E Ele quer trazer essas também. Ele quer que essas também o conheçam, ouçam a sua voz e sigam a sua voz. Os seus conselhos, as suas orientações, e possam viver melhor, entre meio a tudo, e serem felizes, caminhando rumo à salvação, à vida eterna. Aqui não andando errantes, perdidas como ovelhas sem pastor, confusas, desesperadas, apavoradas, mas ovelhas guardadas e assistidas. Infelizmente, muitas estão perdidas. Uma ovelha sem pastor. Ou seja, sendo roubadas, extorquidas, feridas por muitos ladrões, salteadores. Mas Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as conheço. Ou seja, elas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu torno a comparação inicial com relação aos animais. Também gosto muito dos animais. Admiro os animais. Eles são criação de Deus fantástica. A diversidade na criação de Deus é maravilhosa, é encantadora. Mas é bom sabermos e lembrarmos que nós somos a coroa da criação como seres humanos. Nós somos a coroa da criação de Deus. Porque Deus primeiro criou todas as coisas e colocou tudo para nós cultivarmos, guardarmos e sermos felizes aqui.
E nós, com certeza, somos instrumentos de Deus também dentro desse cuidado de Deus com relação a tudo que Ele criou. E Deus nos ajude sempre a nos alegrarmos com a sua criação, com a diversidade, talvez com as peculiaridades até dos animais que Deus criou. Mas os seres humanos não são animais, eles são pessoas. A coroa da criação de Deus. Então nada se compara a eles. Adão viu isso. Deus mostrou isso para Adão. Ele mostra isso também para nós. Mas são criaturas especiais do nosso Deus. Agora, ser ovelhas de Jesus é maravilhoso. E essa comparação, ela com certeza jamais é ofensiva. Porque ela vem com amor. Quem sabe, talvez outra comparação que alguém possa fazer a você, talvez na brincadeira ou dentro de um contexto de amor e cuidado, talvez também não seja ofensivo. Talvez você não se sinta, agredido. Talvez, quem sabe, até elogiado. Bom, brincadeiras à parte, mas dizer assim: Jesus te ama e Ele é o teu bom pastor. Ele deu a vida por você. E Ele vai estar sempre contigo, em todos os dias e momentos. Viva com Jesus, o bom pastor, e seja feliz. Viva o seu abraço, o seu cuidado e as certezas que só Ele traz. E que sejamos instrumentos para que outras ovelhas que Ele ama também passem a fazer parte do seu rebanho. Em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos vocês se assentarem. Esse é o momento, então, das ofertas. Durante as ofertas, cantemos, então, o próximo hino. Entregou sua vida, Deus que deu, meu bom pastor, Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou e realmente entregou sua vida a Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Queremos falar com Deus em oração, então, neste momento. Na oração de hoje, de uma forma especial, nós queremos pedir a Deus
pelos familiares do seu Oterno Prênio Tise, que na noite de ontem, então, foi ao óbito, aqui no HBB, que é membro aqui da congregação, e fora sepultado, então, agora, na parte da tarde, em nosso cemitério. Então, pedir que Deus abençoe e fortaleça, então, a esposa Celita, os filhos Fábio, também aqui da congregação, Joelmir, né, noras, netos, e também orar pelo Alexandre, os familiares, também os familiares, então, da Rosana Mengue Borges Gonçalves, pois já são passados 30 dias, um mês que já foi, no último dia 20. Mas com certeza o coração aperta, né, Alexandre? E nós queremos seguir orando também aí por ti e orando pelos familiares da Rosana, que Deus achou por bem levar a mais de um mês já desta vida, então, para a eternidade. Queremos orar também aí pelo seu Arnildo Rosler, né, demais pessoas que também lutam, então, com a doença. Pergunto a vocês que aqui estão, temos algum aniversariante desses dias aqui presente na igreja? A Cleia, né? Ok, está de aniversário. Ela e o Jaime também completaram mais um ano de casamento, né? A Cleia e o Jaime Eberhard. Muito bem. Então queremos também orar, né, pelos aniversariantes e orar também por vocês, né, por essa data especial aí, né, e que todos os demais casais sintam-se incluídos, né. Então queremos falar com Deus em oração. Seguimos conforme então a projeção, oficiante e congregação. Gracioso e eterno Deus, adoramos-te e rendemos-te graças, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Adoramos-te porque nos criaste, porque através de Jesus nos salvaste, e pelo teu Espírito nos chamaste para fazermos parte do teu povo, da tua igreja. Aceita nosso louvor e adoração, triuno e eterno Deus. Senhor Jesus, a tua ressurreição e a tua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás, enche nossa vida de alegria e gozo. Senhor, ensina-nos a sermos alegres, porque tu vives e és o vencedor. Amado Salvador, também nos lembramos das tuas maravilhosas promessas de vida eterna. Conforme lemos no Evangelho de João, capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Senhor, ajuda-nos a vivermos na esperança da vida eterna e a seguirmos os teus passos. Ó Deus Espírito Santo, somos filhos de Deus, porque através da palavra do sacramento do batismo nos chamaste para dentro da tua família. Senhor, ensina-nos a vivermos como teus filhos e a esperarmos com fidelidade o cumprimento de todas as tuas promessas. Deus triuno, obrigado pelo teu amor revelado ao mundo. Obrigado pela tua paciência e misericórdia. Perdoa a nossa falta de fé, nossa indiferença, negligência e má vontade. Abençoa nossa vida, nosso trabalho em teu reino. Abençoa o testemunho de nossa fé, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Senhor Deus, amado Pai, neste momento de forma especial, nós pedimos em favor dos familiares do Oterno Prênio Tise, que tu achaste por bem levar desta vida para a eternidade na noite de ontem. Consola e fortaleça a esposa Celita, os filhos Fábio, Joelmir, com as respectivas esposas, netos do seu Oterno, enfim, demais familiares. Consola e anima-os na esperança de um reencontro lá no céu. Assim também, neste momento, ó Deus, te pedimos em favor dos familiares da Rosana Mengue Borges Gonçalves,
que já há mais de 30 dias tu levaste então desta vida para a eternidade. Nós te rogamos, ó Deus, console e fortaleça o Alexandre Mengue Gonçalves, hoje e todos os dias. Que ele sinta o teu abraço, o teu cuidado, dia após dia. E assim também os demais familiares, os pais da Rosana, enfim, irmão, demais familiares que sentem pesar pelo chamado que tu fizeste, então a Rosana. Que eles possam viver na esperança também de um reencontro lá no céu, por Jesus. Porque Jesus cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crer será salvo. Que essa seja também uma esperança com relação a todos os demais que sofrem pelo chamado que ora tu conduzes e achas por bem fazer as pessoas aqui neste mundo. Queremos neste momento também, ó Deus, te pedir por todos os enfermos, por todos aqueles que sofrem, que lutam na doença. De forma especial te pedimos pelo Arnildo Rosler. E ao pedir por ele, te pedimos por todos os demais que lutam na doença. Tu sabes quantos e quais são também membros da nossa congregação. Queremos neste momento, ó Deus, te agradecer por tudo que tu tens feito pelos aniversariantes destes dias. De forma especial, te agradecemos pela Cleia Eberhard, aquilo que tu fizeste por ela, por toda a força que tu tens dado também a ela e ao seu esposo, o Jaime, na luta também nos problemas de saúde. Mas te louvamos pelos 3 anos de casamento do Jaime e da Cleia. Também, ó Deus, te rogamos os continues assistindo e abençoando, assim como os demais casais que aqui estão diante do teu altar, que participam também deste culto. Te louvamos pelos bons momentos e pelas lutas diante dos momentos difíceis, pela força que tu tens concedido, pela sabedoria, pela direção, enfim, pelo teu cuidado. Nas tuas mãos nos colocamos, em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus, o bom pastor, com seu corpo e sangue, mediante a palavra, no pão e no vinho, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos para vivermos, sermos felizes e sermos instrumentos seus, no testemunho, enfim, a levar o seu amor ao mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvas. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, cantemos então os hinos que serão projetados. Todos podem se assentar. Iniciamos com os instrumentistas, apoiadores, na sequência os demais da congregação, da minha direita para a esquerda. Apenas a família pode ir junto, entre uma família e outra, seguimos o distanciamento então ordenado.
Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, de eterna salvação chorará. Deus conosco está, se está, Filho de Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa passar, vendo além montanhas altaneras, o teu poder
estar de joelhos entre os santos, a proclamar eterna adoração. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todo sempre. Amém. Queremos neste momento render graças ao nosso Deus. Oremos como segue. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos vocês se assentarem. Neste momento final, saúdo a todos vocês que aqui se fizeram presencialmente na casa de Deus. De forma especial aqueles que nos visitam. Um abraço a todos. É bom vê-los aqui, sempre muito bem-vindos. Também quero saudar aqueles que participaram conosco. Então, no culto pelo Facebook, um abraço, Deus abençoe a todos os membros da congregação e pessoas que também nos visitaram. Sempre muito bem-vindos. Avisos do vosso interesse. Após o culto do próximo sábado, dia 1º de maio, teremos Assembleia Geral Ordinária convocada pelo nosso presidente, senhor Lorivaldo Nilo Lampo, dentro daquilo que prevê o nosso estatuto. Então, todos os membros convocados para a Assembleia. Estudos bíblicos toda quarta-feira, 19h30. Nós vamos estar começando agora, seguindo os estudos do PEN. Nós temos aí ali na nossa livraria, ali nós temos os livrinhos do estudo bíblico. Se alguém já quiser hoje aproveitar e levar, é só falar aqui com a nossa agente aí hoje, aí na porta, e levar o livrinho do PEN. Se você ainda não tem, quiser acompanhar melhor o estudo na sua casa, tem essa possibilidade, fica aí o incentivo, tá ok? Cultos presenciais, bom, nós temos amanhã também às 9h da manhã e às 18h. Então vamos ver como é que fica agora para frente, Então dentro dessa normativa, inscrições dos membros, então a gente vai ver questão de horários, então para frente. A princípio estamos nesses horários, certo? O culto do sábado também é sempre transmitido, então é o culto online também, tá ok? Funcionamento de secretaria por agendamento, continuamos assim, certo? Instrução de confirmandos. Semana que vem, então, nós temos instrução de confirmandos com a turma do primeiro ano. Começa, então, às 1h30, 13h30, até às 15h na semana que vem o primeiro ano, que hoje acabou não tendo, então, a instrução que estava prevista. Sigam com Jesus, o bom pastor, e sigam bem. Vivam todo esse amor e cuidado do bom pastor Jesus. Em todos os dias, vivam todas essas certezas que Ele traz para você. Em todos os dias e momentos. Que você possa sentir ora ao seu colo,
ora o seu abraço, a sua direção. E se for preciso, quem sabe o puxão com o seu cajado, né? Para que a gente não venha se perder ou ficar nos abismos da vida, presos, escravizados, em lugares que com certeza vão nos destruir, não só nesta vida, mas para a eternidade. Siga com Jesus, o bom pastor, e siga bem. E até a próxima oportunidade. Amém.